Bem-vindos a mais um vídeo. Sou a Vitória Rodrigues e vamos lá multiplicar a matemática. Hoje com o assunto classificação de triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Num vídeo futuro iremos explicar quanto aos ângulos. Hoje iremos falar sobre os lados do triângulo. Primeira classificação, triângulo escaleno. Tem todos os lados diferentes e tem todos os ângulos diferentes. Ou seja, o lado Azinho é diferente de Bzinho, que é diferente de Czinho. Representando isso matematicamente, fica Azinho diferente de Bzinho, diferente de Czinho. Esse sinal, na matemática, que representa o sinal de igual cortado por um risco, significa de não igual. Desigualdade, diferença. Tem todos os ângulos diferentes. Significa que todos os ângulos internos desse triângulo serão diferentes. O ângulo em verde é diferente do ângulo em amarelo, que é diferente do ângulo em rosa. Essas são as características do triângulo escaleno. E para identificá-lo, você tem que ver se todos os lados são diferentes. Se todos os lados forem diferentes, consequentemente, os ângulos também serão diferentes. E assim vice-versa. Curiosidade: o maior lado do triângulo é aquele que está oposto ao maior ângulo. Exemplo: se em algum enunciado ou alguma questão pedir para você identificar qual o maior lado ou o menor lado sem apresentar medidas, mas você terá apenas os ângulos, você irá fazer da seguinte maneira. Primeiro, identificará qual o maior ângulo. Nesse caso, o de 85 graus. O lado oposto a ele, que é o Czinho, será o maior lado. Se ele pedir o menor lado, se o enunciado da questão pedir o menor lado, você vai identificar o ângulo, que nesse caso é de 40 graus, que é o menor, e o lado oposto a ele, que é Bzinho, vai ser o menor lado. Sobrou então o ângulo de 55 graus. Que o oposto a ele vai ser o lado Azinho, que vai ser o lado médio, que não é nem o maior e nem o menor. Essa é uma maneira de você encontrar o maior lado ou o menor lado do triângulo sem muito esforço, somente com os ângulos. Outra classificação, triângulo isósceles, também com duas características principais. Tem dois lados iguais e tem dois ângulos iguais. Esses ângulos, por sua vez, são os ângulos da base. Explicando a primeira característica, tem dois lados iguais. Significa que Czinho e Bzinho serão iguais. Czinho vai ser igual a Bzinho. Se esse medir 4, esse vai medir 4. Se esse medir 2, esse vai medir 2 e assim por diante em qualquer caso. Tendo esses dois lados iguais, você terá dois ângulos iguais. Esses ângulos ficarão na base. O lado que não é igual a nenhum outro no triângulo isósceles, que é o Azinho, que é o que está sobrando aqui, Czinho e Bzinho são iguais, o Azinho fica sobrando. Ele vai ser a nossa base. No triângulo isósceles, o lado menor significa a base. E os dois ângulos formados por essa base serão os dois ângulos iguais, aqui representados em laranja. Então, para identificar um triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. Se ele tiver dois lados iguais, ele terá dois ângulos iguais por consequência. E assim vice-versa para identificar. Última classificação, triângulo equilátero. Tem todos os lados iguais e tem todos os ângulos iguais. Aqui representando os L's pelos lados. Por quê? Poderíamos colocar Azinho, Bzinho e Czinho, porém os lados são iguais, então podemos representar eles por uma única letra. O mesmo acontece com os ângulos. Todos os ângulos são iguais, então podemos representar eles com uma única letra, porque eles serão representados pelo mesmo número. Se aqui for 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Se aqui for 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. E assim se repetindo para todos os casos dentro de um triângulo equilátero. Iremos representar os ângulos como alfa, que é a letra do alfabeto grego. Tendo por isso, podemos definir a medida em graus desses ângulos internos dentro do triângulo equilátero.
Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ou seja, que a soma do ângulo alfa mais o outro ângulo alfa mais o outro ângulo alfa é igual a 180 graus. Isso não só no triângulo equilátero, em qualquer triângulo, tanto escaleno quanto isósceles, a soma dos ângulos internos daqui de dentro terão que ser iguais a 180 graus. Como os ângulos são iguais, ficamos com 3 vezes o ângulo alfa igual a 180 graus. Realizando essa divisão, temos que o ângulo alfa é igual a 60 graus, que está aqui representado de uma melhor maneira. Temos que o ângulo alfa é igual a 60 graus, que esse é igual a 60, que esse é igual a 60 e que esse é igual a 60. Então, se você identificar que o triângulo tem todos os lados iguais, ele é equilátero. Consequentemente, vai ter todos os ângulos iguais. E se o enunciado da questão lhe dizer que o triângulo é equilátero, você saberá também que os ângulos internos dele vai ser de 60 graus. Enquanto no triângulo equilátero os ângulos têm todos 60 graus, no escaleno e no isósceles eles podem variar. Aqui, se esses dois ângulos forem de 20 graus, os dois serão iguais e esse vai ser diferente. Aqui, todos são obrigados a ser diferentes. E esses são os tipos de classificação dos triângulos quanto aos lados. Em breve, teremos a classificação quanto aos ângulos. Espero que vocês tenham gostado.